gente, boa tarde. Meu nome é Mariana, eu fiz essa iniciação científica voluntária e o trabalho se intitula Caracterização cinética de moléculas de copaífera e amaranto sob tripsina em triagem de alto rendimento para novos inibidores ao combate da Covid-19. Bom, aqui a gente tem um breve sumário, a introdução justificativa, qual mecanismo biológico investigamos e qual a relevância desse trabalho, depois objetivos, o que queríamos obter com esse trabalho, metodologia e resultados, como realizamos nosso trabalho e o que os resultados nos mostram, e uma conclusão, quais as considerações do nosso trabalho. Introdução, então. A gente estudou o SARS-CoV-2, ou o novo coronavírus 19, que é o causador da Coronavirus Disease 19, ou Covid-19, um termo cunhado pela OMS para doenças respiratórias do final de 2019. Entretanto, sua caracterização foi apenas durante uma epidemia de pneumonia em 2020, na cidade de Wuhan, na China. Um pouco mais de um mês depois da descoberta do SARS-CoV-2, já havia sido declarada a pandemia Covid-19 em 11 de março de 2020 pela OMS. Já são registradas a doença em 193 países, faltando apenas a Coreia do Norte e o Turcomenistão. Em 26 de novembro, já haviam mais de 260 milhões de casos de Covid-19 e mais de 5 milhões de mortes pela doença. Pois bem, os coronavírus, eles são vírus que têm uma corona de proteínas, que são as proteínas spike, superficial ou S. No SARS-CoV-2, essa proteína tem 1.273 aminoácidos e é composta pela subunidade S1 e S2. Existem 7 coronavírus que causam doenças respiratórias em seres humanos e 3 deles causam severas pneumonias, como o SARS-CoV-2, o SARS-CoV e o MERS-CoV. Dentre eles, a gente pode ver que o de menor taxa letal é o SARS-CoV-2, com apenas 2,9%. Aqui, então, a gente vai ver um resumo de como acontece a internalização de carga viral. A gente tem a proteína S aqui na partícula viral, que vai interagir com 2 receptores de membrana, o TMPRSS2 e o AC2. Eles vão interagir com a proteína S. Primeiro, o TMPRSS2 vai clivar a proteína S e expor o domínio de ligação ao receptor. Esse, por sua vez, vai se ligar ao AC2, vai permitir a fusão de membranas e internalização de carga viral. A gente pode ver nessa imagem que se houver uma forma de bloquear as proteases do hospedeiro, a gente pode bloquear a entrada do vírus. A protease é uma proteína que cliva outra proteína, por exemplo, a TMPRSS2, e do hospedeiro significa do indivíduo humano. Uma molécula que faz isso, duas na verdade, que fazem isso comprovadamente, é o camostat e o nafamostat. O camostat é a forma oral do nafamostat. Elas inibem TMPRSS2 em culturas in vitro pulmonares. Outro medicamento que supostamente também faz isso é a heparina, que também pode ter uma atuação em múltiplos alvos durante a Covid-19, e ela é recomendada como medicamento de suporte em alguns países, porque reduz 78% a chance de morte por complicações da Covid-19. Voltando a seridoproteases, eu citei a TMPRSS2 e outra proteína muito famosa é a tripsina, que é uma proteína natural do pâncreas humano que ajuda na digestão de outras proteínas. Em ensaios cinéticos, ela tem um inibidor e um substrato padrão. O substrato padrão é o BAPNA, onde a tripsina vai clivá-lo para a liberação de paranitronilina. Esse composto libera uma cor amarelada na reação e a sua intensidade pode ser lida em 410 nanômetros. Quanto mais amarelo for a reação, mais a tripsina está atuando. Um inibidor padrão é a benzamidina. Ele atua de forma competitiva com o substrato para se ligar à enzima. Então ele meio que fecha o sítio ativo da enzima e aí a reação para de acontecer com tanta intensidade. Justificando por que copaífera e amarantos, fitoquímicos e plantas medicinais têm comprovadamente efeito anticoronavírus. Eles podem, então, atuar auxiliando no combate à Covid-19. São os inibidores de serinoproteases vegetais, e sua função natural na planta é de inibição de contaminação por patógenos. Eu não vou citar especificamente qual é a fonte dos nossos inibidores de serinoproteases vegetais, porque isso está em vias de patente. Pois bem, como justificativa, então, a gente traz a problemática da falta de medicamentos. Esse é um print da plataforma da Anvisa, onde tem uma relação de todos os medicamentos aprovados para o tratamento de Covid-19, para casos leves e moderados, e todos os tratamentos de suporte não específicos para a Covid-19. O professor já citou, existe uma pílula anti-Covid popularmente conhecida, que é o Paxlovid da Pfizer, tem 89% de eficácia em evitar hospitalizações e quadros severos, o que é interessante. Além disso, ele é um inibidor de protease viral 3CL. Isso é entusiasmante para a gente que pesquisa inibidores de protease viral, entretanto, ele atua apenas após a infecção viral. E o que a gente procura é um inibidor que iniba incluso a entrada do vírus na célula. Então, justificando aqui a escolha dos nossos inibidores,
Mesilato de nafamostat, porque ele é mais eficaz que a sua versão oral em inibir TMPRSS2. O inibidor teste 1, que é de copaífera, porque ele se mostrou como um fitoquímico promissor contra SARS-CoV, que é um vírus aparentado com SARS-CoV-2. E o inibidor teste 2, que é de amaranto, porque dentre 16 compostos fitoquímicos, ele foi o que mostrou maior afinidade e inibição de SARS-CoV-2. O objetivo geral do projeto, onde a MIC está inserida, é propor possíveis moléculas de fontes vegetais naturais que possam atuar como inibidores do receptor transmembrana TMPRSS2 e outras proteases e inibir a infecção por SARS-CoV-2. E o específico da MIC foi obter parâmetros cinéticos que permitam a análise da interação entre tripsina e os inibidores testados a fim de averiguar o potencial inibitório destas moléculas. A metodologia, então, a gente utilizou uma placa de 96 poços, onde a gente colocava o nosso tampão de tris-HCl adicionado de cloreto de cálcio para auxiliar a atividade da enzima tripsina em pH fisiológico. Depois a gente adicionava o inibidor, teste, que poderia ser benzamidina, nafamostat, inibidor teste 1 e inibidor teste 2. Depois adicionava-se a enzima tripsina e posteriormente o substrato BAPNA, que era diluído em diferentes concentrações dentro do tampão. Depois essa placa ia para um leitor de ELISA, 410 nanômetros, por cerca de 19 minutos de reação. Esses testes foram feitos para obter os parâmetros de C50 e KI, que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, e a gente quer agradecer à Universidade Federal de São João del Rei pelos inibidores teste. Aqui eu tenho uma relação breve sobre as concentrações de inibidor e substrato que foram utilizadas para benzamidina, nafamostat, inibidor teste 1 e inibidor teste 2, e todas as leituras estatísticas foram feitas com auxílio do software R. Nossos resultados, então. Quanto ao IC50, ele foi obtido para todos, exceto para o inibidor teste 1 de copaífera. O KI também foi obtido para todos os inibidores, o Vmax e o KM também. O IC50 é a concentração de inibidor necessária para bloquear 50% da atividade enzimática. Quanto menor for esse valor, melhor é a potencial inibitório da molécula. O KI mede a constante de dissociação, ou seja, ele mede a afinidade entre o inibidor e a enzima. Esse valor também, quanto menor for, melhor é o seu potencial inibitório. Vmax e Km são constantes cinéticas, são parâmetros cinéticos de testes, que são essenciais para testes cinéticos. O Vmax, ele mede o limiar, em que a partir daquele ponto a reação não mais ocorre, e o Km é a concentração de substrato da metade da velocidade máxima, só que eles não são tão importantes para potencial inibitório, então a gente não vai dar tanta ênfase nesse trabalho. Pois bem, aqui então a gente tem o primeiro resultado da benzamidina, onde o KI foi 26,40 micromolar e o IC50 foi 20,60 micromolar. Aqui a gente tem o gráfico de Lanier-Burke, que mostrou o comportamento competitivo da benzamidina, como era esperado. Para então a gente analisar esse gráfico, a gente vê que nos eixos das abscissas existe o substrato e nos eixos das ordenadas existe a velocidade. A gente pode concluir que, à medida que o substrato aumenta, a velocidade da reação também aumenta, porque existe ali mais substrato para a enzima atuar. Entretanto, à medida que a concentração de inibidor aumenta, a velocidade diminui, o que é esperado, porque tem menos enzima livre para poder agir no substrato. Aqui no caso, a linha vermelha é de maior concentração de inibidor, e a linha roxa é de menor concentração de inibidor. Como esse gráfico é de duplo recíproco, a gente pode ver que, na verdade, é uma diminuição, não um aumento, à medida que a gente vai caminhando pelo gráfico. Aqui a gente tem o gráfico de mesilato de nafamostat, que o KI foi 0,28 micromolar e o IC50 0,57 micromolar. A gente também obteve um perfil competitivo para essa molécula. O gráfico segue a mesma lógica de benzamidina. Aqui o gráfico para o inibidor teste 1, onde o KI foi de 6,46 micromolar. A gente pode ver que esse gráfico tem os dados muito próximos entre si, e essa é a justificativa de por que não foi possível traçar uma curva de 150 para esses valores. Quanto ao inibidor teste 2, a gente teve um KI de 9,63 micromolar e um IC50 de 5,48 micromolar. Também um perfil competitivo foi relatado para esse inibidor. As nossas conclusões, então. De longe, o mesilato de nafamostat mostrou o maior potencial inibitório, sendo seguido pelo inibidor teste 1 de copaífera, o inibidor teste 2 de amaranthus e a benzamidina, que é o inibidor padrão, que funcionava como nosso controle positivo. A gente pode ver que falta o valor de C50 para o inibidor teste 1. Testes in vitro já foram feitos em relação a isso, a gente está na etapa de análise desses dados,
e pode haver um possível reajuste do valor de KI para essa molécula. De forma geral, a gente percebeu que houve um perfil competitivo para todos os inibidores, e isso é bom, porque é desejável que o inibidor atue de forma específica contra a enzima quando a gente está falando de medicamentos. Então, o fato de ele se ligar à enzima no sítio ativo e não em qualquer outro ponto dessa molécula faz com que tenha uma boa potência de medicamento. Esses resultados, então, de cinética e os de citotoxicidade apresentados pela Beatriz foram enviados para o UFMG para testes clínicos com os inibidores de serinoproteases vegetais como potencial medicamento contra a Covid-19. Até o momento, esses inibidores mostraram-se efetivos lá no UFMG e a dose está sendo ajustada para testes in vivo de modelos animais lá no UFMG. Pois bem, agora eu quero só agradecer mesmo a atenção de vocês, agradecer ao Unifal-MG e a todos os colaboradores do projeto, à Universidade Federal de São João del Rei pela colaboração e pelas moléculas testes, e também à Universidade Federal de Minas Gerais pela colaboração e testes posteriores. Agora eu espero alguma pergunta.